feche os seus olhos onde você estiver e juntos vamos buscar a presença de Deus. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom. E muito obrigado porque em tudo é para o bem daqueles que te amam. E por isso nos ajude a entender os teus propósitos para nós nesta noite. Nós queremos abrir a tua palavra e mais uma vez buscar compreensão da mesma. Portanto, nos dê sabedoria, derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós e que nesta hora, ao estudarmos a Bíblia, nós tenhamos respostas para as nossas perguntas e questionamentos baseadas no assim diz o Senhor. Estenda a tua mão poderosa sobre cada um que está nos acompanhando, sobre os seus familiares. Abençoa-nos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais um tema desta série maravilhosa que estamos estudando. O mistério da profecia, como nós temos apresentado e anunciado a você. E hoje o tema 5, que tem como título A Vida que Traz Esperança. A vida que traz esperança. Eu tenho certeza que você vai confirmar ainda mais a sua fé hoje. Com certeza você vai ter mais bases seguras para continuar confiando e crendo em Cristo Jesus como seu Salvador e como o Senhor da sua vida. Porque uma coisa é certa, Jesus é real. Jesus é real. Ainda que muitas pessoas digam que ele não é real, ainda que muitas pessoas pensem e entendam e preguem que Jesus foi apenas um grande filósofo, um grande mestre do passado, alguém que marcou a história de fato, mas que não passava de um ser humano que era muito iluminado, muito inspirado. Nós vamos ver hoje na Bíblia, dentro do mistério da profecia, que Jesus sim é real. Jesus é o Deus conosco, Jesus é aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Recentemente, arqueólogos encontraram vários itens que confirmam o reino de Herodes o Grande. Sim, Herodes o Grande, aquele que quando Jesus nasceu era o rei ali na Judéia. Ele foi quem deu a ordem, depois de conversar com os sábios do Oriente, ele que deu a ordem para matar as crianças, sim, para tentar matar Jesus. O rei Herodes, portanto, foi confirmado através da arqueologia. E olha que coisa interessante, eles encontraram uma cerâmica com uma inscrição Herodes, o Grande, rei dos judeus. A arqueologia confirmando a existência deste homem. Também ali ao sul de Jerusalém, há alguns anos atrás, foi encontrado a tumba de Herodes, com inscrições nas caixas, com as ossadas, tudo é para comprovar que a história bíblica, a história narrada pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, elas são histórias verdadeiras, são histórias verídicas. Mais ainda, a arqueologia ainda encontrou várias moedas dos tempos, dos dias de Herodes, onde nessas moedas estavam cunhadas ali o título e o nome do rei Herodes. Outro detalhe interessante é que a arqueologia bíblica tem comprovado a integridade da Bíblia como sendo a palavra de Deus, para que nos leve de maneira muito profunda a afirmar que a nossa fé em Jesus como o Messias, ela tem uma base segura. Não é apenas um livro de conto de fadas, como muitas pessoas dizem, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é, sem dúvida, a verdade. É sim a palavra de Deus. A história comprovando a veracidade da Bíblia e dizendo que eu e você sim podemos confiar. Confiar no texto sagrado, confiar na história que está registrada aqui. Por quê? Porque elas são verdadeiras. As descobertas, portanto, ali no Oriente Médio, né? Elas identificaram já quase 100 lugares e pessoas que estão mencionados na Bíblia. Várias coisas que alguns críticos bíblicos diziam, não, mas não tem comprovação histórica, não tem como provar que esse que está sendo citado aqui realmente existiu, enfim.
a história está comprovando, a arqueologia bíblica está comprovando de fato que esses lugares existiram, que estas pessoas existiram e, portanto, a história narrada é verdadeira, é real. Olha que uma coisa interessante, eles encontraram, e essa é uma foto original, da pedra original que foi encontrada, chamada de pedra ali da Cesareia Marítima, no mar Mediterrâneo. E nesta foto aqui que você está vendo, a inscrição, ainda que para nós é desconhecida, mas os especialistas já decifraram tudo isso, nesta pedra está escrito o nome do governador romano que julgou Jesus. Sim, Pôncio Pilatos. Mais uma vez, a arqueologia comprovando a veracidade da história bíblica. Em 14 de agosto de 1992, no New York Times, foi escrito o seguinte: arqueólogos israelenses descobrem o túmulo da família de Caifás. Sim, o sumo sacerdote judeu que presidiu o julgamento de Jesus e o entregou aos romanos para ser crucificado. Portanto, nós temos aqui a arqueologia confirmando a verdadeira história e a realidade de pelo menos 3 personagens importantes dentro do contexto da história de Jesus: Herodes o Grande, Pôncio Pilatos e Caifás. Todos eles envolvidos na narrativa da história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucifixão. É interessante porque o relato bíblico é real, ela não é uma ficção, como muitos julgam. E a história de Jesus, pode ter certeza, ela é verídica. Você pode ter escutado e lido histórias sobre Confúcio, Sócrates, o Platão, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá e outros grandes nomes do passado, e de um passado não tão longínquo, mas um passado mais próximo de nós. E pode ter lido as histórias, a biografia, os relatos de pessoas que acompanharam essas pessoas, e apesar de que você talvez não concorde com a filosofia, com a teologia, com a história destas pessoas, não tem como negar que sim, estas pessoas marcaram a história. Sim, estas pessoas moveram vidas. E até os dias de hoje, esses personagens são citados como fontes históricas e como fontes de inspiração para se fazer algo por outros, ou para pensar, para entender e assim por diante. Mas uma coisa é certa, queridos, Jesus está muito acima de qualquer um deles. De fato, Jesus dividiu a história entre antes e depois de Cristo. De fato, nós temos aqui uma história contada, narrada e que transformou vidas ao longo dos séculos e continua transformando vidas. Jesus, o personagem que mais mexeu com a vida das pessoas ao longo da história, antes mesmo de nascer, Jesus já mexia com a vida das pessoas, já transformava pessoas, porque na crença e na confiança da promessa do Messias que viria, Jesus, o Cristo, aquele que viria, as pessoas clamavam em nome dele. Matavam, como nós vimos no último episódio, matavam um cordeirinho que simbolizava Cristo. Eles acreditavam que Cristo viria, sim. Antes mesmo de Cristo nascer, Cristo já estava desenvolvendo mudanças na vida do ser humano. Preste atenção nesta declaração. Todos os exércitos que já marcharam, todas as armadas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reuniram, tudo isso junto, não afetaram tanto a vida do homem na terra, como a vida e o ministério de Jesus de Nazaré. Nada nem ninguém, por maiores que foram,
por maiores coisas que realizaram durante suas vidas, ninguém, nem todos eles juntos, mudaram tantas vidas e impactaram tantas pessoas quanto a história, o ministério, a vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas Jesus era real de fato? Como nós já vimos, muitas pessoas duvidam de que Jesus realmente tenha sido uma pessoa, o Deus entre nós, conforme narrado nas Escrituras. Muitas pessoas não acreditam nisto. Há alguns que pregam que Jesus, de fato, não é aquilo que havia sido profetizado, o Deus conosco. Então, Jesus foi apenas um ser criado, Jesus foi apenas um grande rabino, um grande sábio, alguém digno de confiança, sim, alguém digno de ser imitado, seu exemplo, mas nada mais do que isto. Vamos ver algumas expressões na Bíblia. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero que você reflita em alguma coisa interessante. Quem foi Jesus de fato? Se Jesus não é divino, então a sua oferta de vida é eterna, porque só um ser divino pode oferecer vida eterna em si, por si, através de si. Então, se Jesus não é divino, e a sua oferta de vida eterna é meramente uma especulação inútil, então nós estamos perdendo o maior tempo da nossa vida. Mas, se Jesus Cristo realmente é divino, e sua oferta de vida eterna é real, então, queridos, rejeitar esta oferta é perder simplesmente a eternidade. Vamos analisar algumas coisas. Jesus, comprovadamente na Bíblia, e nós já vimos que nós podemos confiar na Bíblia e no relato bíblico, porque a história tem confirmado que podemos confiar nela. Jesus é, sem dúvida alguma, divino. Jesus, sem dúvida alguma, é o Deus conosco, é o Emanuel. Acontece que algumas mentiras têm sido colocadas aí em pauta. Uma delas foi o livro que se transformou em um filme, O Código da Vinci. Ali o autor, Dan Brown, ele coloca neste livro algumas coisas mirabolantes. Ele diz ali no Código da Vinci, neste livro, que a divindade de Jesus foi um voto no Concílio de Niceia apenas em 325 depois de Cristo. E ainda ele chega a dizer que ali foi um voto bem relativamente apertado quanto a isso. Havia uma divisão muito grande entre os reunidos ali e foi uma vitória muito apertada para que então se reconhecesse que Jesus era divino. Será? Preste atenção. Olha o que realmente foi, o que aconteceu de fato no concílio de Niceia em 325. Nesse concílio haviam 318 bispos reunidos ali. Destes, 316 votaram a favor de que sim, os estudos bíblicos, os estudos teológicos apontavam de todas as maneiras que Jesus era divino. Apenas dois se opuseram. E sabe uma coisa interessante? Este concílio de Niceia foi reunido, está registrado nos livros para quem quiser acompanhar, para quem quiser ir descobrir por si só. Este concílio foi convocado para tratar sobre o assunto justamente porque estes dois que votaram contra é que levantaram toda esta polêmica. Então, para dar um basta nesta polêmica, eles se reuniram para colocar este assunto como caso encerrado e continuarem crendo de que sim, Jesus era divino. O concílio de Niceia foi feito para confirmar a crença da igreja e o ensino bíblico. A igreja não tinha dúvida, mas foi necessário para que isso acontecesse para refutar a heresia que estava sendo colocada. Agora, os cristãos acreditavam que Cristo Jesus era divino e que sua oferta de vida eterna era real.
Muitos dizem, não, foi depois do concílio de Nicéia que daí começaram a acreditar. Não, não, não. Existem evidências históricas. Olha só. Evidências extra-bíblicas falam a respeito da divindade de Jesus. Este camarada aí, conhecido como Flávio Josefo, um historiador judeu que viveu do ano 37 ao ano 97 depois de Cristo, ele disse o seguinte: o que se dizia sobre Jesus é que ele era o Cristo, filho de Deus. Cristo é a tradução grega do hebraico Machia, ou Messias, o enviado, o ungido de Deus. E ele diz que operou milagres, ressuscitou ao terceiro dia e era o Messias profetizado. Ele era o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que havia sido profetizado. Está no livro Antiguidades, na página 18, no seu parágrafo 3 do volume 1. O historiador romano Tácito, que viveu do ano 55 até o ano 120 depois de Cristo, ele escreveu o seguinte: Christus, mais uma vez usando Cristo como o Messias, cujo nome originou os cristãos. Cristo, os cristãos são seguidores de Cristo, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério pela mão de um dos procuradores, Pôncio Pilatos. Mais um historiador fora da Bíblia, que não era cristão, está aí colocando evidências de que realmente Jesus era o Cristo. O próprio Jesus declarou várias vezes, eu sou. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 8. João, capítulo 8. E olha o que o próprio Cristo falou de si mesmo. João, no capítulo 8. E só neste capítulo, para você ter uma ideia, quando ele está se defendendo e fazendo uma defesa da sua autoridade, da sua missão, da sua autoridade. Se você acompanhar a partir do verso 21 de forma especial, Jesus está fazendo uma defesa da sua autoridade. Será que é o Messias? Será que é o Filho de Deus? Será que é o enviado? Será que é o Messias esperado? E já no capítulo 6, já havia sido questionado, mas que sinal você faz para provar para a gente que é o Messias? Que é o Messias esperado? Que é o Filho do Deus vivo? Que é o Deus encarnado? Que sinais você faz? No decorrer destes capítulos, Jesus está agora colocando a eles evidências de que ele é o Messias. E olha que coisa interessante. Você vai encontrar aqui, eu sou a luz do mundo, no verso 12. Você vai encontrar aqui agora, quando Jesus fala ainda no capítulo 8, o verso 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, e eu acredito que na sua Bíblia, na sua tradição, o eu sou está em maiúsculo aí, certo? Está em maiúsculo. Sabe a que se refere este eu sou? Sim, exatamente quando Jeová, o grande eu sou, aquele que disse eu sou o que sou, esse é o meu nome, apareceu para Moisés na sarça ardente. Exatamente, é a mesma frase, é a mesma palavra, é a mesma expressão, é o mesmo nome, tem o mesmo significado. Jesus está dizendo, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, eu sou, e ele vai repetir isso no verso 28, ele vai repetir também no verso 58, ele vai dizer assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Fui eu que fiz o chamado para Abraão, fui eu que criei o ser humano. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus, o grande eu sou, foi o agente de toda a criação, e aí está referindo-se a Jesus como que todas as coisas que se fizeram a partir dele, e nada do que se fez sem ele. Deus é o Deus eterno da criação, Jesus, o Messias. Portanto, quando nós encontramos na Bíblia Jesus mesmo dizendo eu sou,
nós estamos vendo o próprio Cristo confirmando que ele tinha autoridade do céu, porque ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido. Olha que coisa interessante, quando nós vamos um pouquinho mais fundo na história, olha, quando Jesus foi julgado, quando Jesus foi condenado e entregue para morrer pelas mãos de Caifás, qual foi a acusação? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Jesus está aqui a partir do verso 57. Jesus está diante do Sinédrio, está sendo julgado pelo sumo sacerdote, Caifás. E diz aqui então que Caifás faz algumas perguntas. Diz o texto bíblico, o contexto, que em todos os seus momentos de julgamento haviam pessoas convocadas e contratadas para darem falso testemunho de Jesus, para ver se encontravam alguma coisa para condenar Jesus. Eles não tinham nada contra Jesus, mas eles precisavam encontrar uma coisa, alguma coisa para condenar Jesus. E olha só, aqui no capítulo 26, no verso 62, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ou seja, estavam acusando falsamente, e agora o sumo sacerdote que faz diz: E daí? Não vai se defender? Não vai colocar alguma palavra de defesa contra os argumentos e as acusações que você está colocando, ou que estão colocando diante de ti? E uma coisa que eu aprendo muito com Jesus, queridos, é que Jesus não veio para debater religião. Jesus não veio para debater teologia. Jesus não veio para debater ou se defender de acusações. Jesus veio para pregar o evangelho. Jesus veio para pregar o evangelho. Nestas últimas 2 semanas eu fui atacado, severamente atacado, por uma pessoa que eu não conheço. Não somos amigos. Ele não tem a liberdade para estar me atacando, a ponto de eu ter que bloqueá-lo, porque todos os dias era uma acusação, e acusações enfadonhas, sem nexo, porque ele queria que eu entrasse na onda do debate. Queridos, Jesus não me chamou para ser um debatedor da teologia. Jesus me chamou para pregar o evangelho eterno, as boas novas de salvação, e é isso que eu vou fazer. Jesus me mostrou isso, porque quando Jesus estava ali sendo acusado, falsamente acusado, sem base nenhuma, Jesus simplesmente guardou silêncio. Diz o texto, verso 63, Jesus, porém, guardou silêncio. Deixa que acuse, deixa que fale. Por quê? Porque o acusador dos irmãos, o acusador, aquele que incita pessoas a te acusarem, sabe quem é? Quem incita pessoas a te acusar? O grande acusador, Satanás, exatamente, é Satanás, o diabo, Satanás. E diz mais, continuando o verso 63, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se tu és o Messias prometido, se tu és o Deus encarnado, se tu és o Emanuel, Deus conosco, eu te conjuro. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você não tem saída. Você é obrigado a responder agora. Este conjuro por Deus está levando a uma proposta assim: você é obrigado a responder. Alguma coisa você tem que responder. E olha a resposta de Jesus. A pergunta, volto a repetir a pergunta. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Em outras palavras, Jesus está apenas confirmando a pergunta afirmativa que o sumo sacerdote acabara de fazer. Tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? Tu és o Messias? Tu és o Deus encarnado? E Jesus disse assim: sim, eu sou. Você está confirmando isto. Você está confirmando isso. Olha o que diz a seguir. Jesus disse: entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que Jesus está afirmando?
eu não apenas sou o Deus encarnado, eu não apenas sou o Messias, mas sabe de uma coisa? Vocês vão me entregar agora para morrer, não é? Mas eu vou ressuscitar e vou voltar em poder e majestade para buscar os meus escolhidos, para buscar os meus filhos. Fiquem tranquilos. E sabe mais? Eu digo uma coisa para vocês. Você, Caifás, você que está me julgando, você que é o sumo sacerdote, é o chefe dos sacerdotes, você que deveria reconhecer em mim o Cristo, o Messias, você, os teus olhos me verão quando eu regressar nas nuvens dos céus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7 diz que Cristo vai voltar e todo olho verá, diz a Bíblia ali, e mais, até quantos os traspassaram. Aqueles que entregaram Jesus para ser traspassado, para ser morto na cruz do Calvário, incluindo Caifás, o sumo sacerdote. E o que acontece então, verso 65? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? E responderam eles: é réu de morte. Sabe por que Jesus morreu? Claro, para pagar o meu e o seu pecado, isso está claro. Mas sabe qual foi a sentença dos juízes que estavam julgando ele? Sabe qual foi a sentença? Por ele ter se declarado: eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus encarnado, eu sou o divino. Sim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou aquele que fora prometido aos vossos pais. Foi esta a condenação de Jesus. Não tinha outra coisa para condená-lo, para colocá-lo aí, olha, você fez isso, então a condenação é a morte. Não, não tinha outra coisa. Simplesmente quando ele disse: eu sou divino, eu sou o Filho de Deus. Eu sou. Queridos, não há dúvidas. Como nós já vimos, a palavra de Deus é confiável. E se os elementos, se os locais, se os atores, diríamos assim, os que estavam envolvidos na vida, ministério e morte de Jesus, já foi-se confirmado a sua veracidade de existência, que eram reais, creia, Jesus também foi real. Jesus também foi real. E a evidência na profecia? Olha, queridos, há uma profecia muito interessante aqui. Miqueias predisse o local do nascimento de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Abra comigo a tua Bíblia, a palavra de Deus, ali em Miqueias. Miqueias capítulo 5 e o verso 2. Miqueias capítulo 5 e o verso 2 diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste atenção nessa declaração. Belém, de ti vai sair aquele que vai reinar sobre Israel, aquele que é o rei dos reis, de que aquele que existe desde os tempos antigos, desde a eternidade. 700 anos antes de Jesus nascer, justamente em Belém. E olha que para Jesus nascer em Belém, Maria e José tiveram que andar cerca de 150 quilômetros nos dias em que Maria estava para dar à luz. O que mais faria uma mulher que está para dar à luz, atender ao apelo de um governador, de um rei, para ir fazer o censo em Belém, ter que viajar, correndo o risco de ter o bebê na estrada? O que levaria uma pessoa a fazer tudo isso, a não ser porque a profecia iria se cumprir? Jesus, o seu nascimento, foi já profetizado pelo profeta Miqueias 700 anos antes de ele nascer, dizendo lá em Belém,
Belém, você sabe, né? Belém significa casa do pão. E Jesus, em sua defesa de autoridade, diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. Sem dúvida, queridos, a evidência da profecia ainda nos mostra ali em Isaías capítulo 7. Volta um pouquinho aqui. Isaías capítulo 7. Aliás, Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, do Messias, daquele que viria, como sofreria e tudo mais. Capítulo 7 de Isaías, e o verso 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel. Preste atenção nisso. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Preste atenção. A Bíblia diz lá em Mateus, Marcos, Lucas, que Maria, a mãe de Jesus, era virgem e ela concebeu através do Espírito Santo. Aqui, Isaías já estava profetizando e já havia profetizado cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. Isaías profetizou que Jesus nasceria num nascimento virginal, de uma mulher virgem. Isso não é interessante, pelo menos interessante? E mais, diz que o filho se chamaria, teria um título de Emanuel. E se você ler a história ali em Mateus, no capítulo 1, o anjo apresenta-se a Maria e diz, o ser que será gerado no seu ventre será o Salvador do mundo e será chamado Emanuel. A profecia cumpre-se. A história bíblica bate uma com a outra. Tudo profetizado, queridos, tudo profetizado. Isaías 53, versos 5 e 6, nós já vimos ali no último tema, no último episódio, Isaías profetizando a morte do servo sofredor, a morte vicária de Jesus Cristo. Quando nós lemos ali que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e que por suas pisaduras nós somos sarados, pela sua morte nós temos agora oportunidade de redenção. Isaías não só falou a respeito disso, mas também profetizou a respeito do seu ministério. Isaías 61, verso 1 diz: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E você vai encontrar esta mesma menção deste texto como um cumprimento profético, você vai encontrar em Mateus capítulo 11 e também em Lucas capítulo 7. Olha que coisa interessante. Os profetas bíblicos anunciaram e o que eles anunciaram foi cumprido. Portanto, Jesus não é, ou melhor dito, Jesus é mais do que um filósofo ético, é mais do que um grande exemplo de vida, é mais do que um teólogo. Sim, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, não há dúvidas disso. Jesus, e somente Jesus, oferece paz, perdão, oferece significado para a nossa vida, oferece propósito real para a nossa vida. É apenas em Cristo que nós encontramos tais coisas. Jesus, sem dúvida alguma, é divino. A palavra de Deus assim apresenta, porque se ele não fosse divino, ele não poderia, e o que ele prometeu seria apenas uma fábula, apenas algo inútil. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acha que um ser mortal, você acha que um ser criado poderia dar esta condição, poderia dar esta afirmação, fazer esta afirmação, poderia dar esta promessa, poderia dar esta confiança? Ah, não, queridos, não. Não, ninguém poderia fazer isso se não fosse realmente divino, se não fosse Deus. Mas sabe uma coisa, queridos? O que garante para nós que Jesus foi
um homem divino humano, que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é aquele que prometeu dar vida e vida eterna através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Eu sou o pão da vida, aquele que come este corpo, que come o meu corpo e bebe o meu sangue, jamais morrerá, diz a palavra de Deus em João capítulo 6. Jesus prova isto e nos dá certeza de que isto é verdade através da sua ressurreição. Ele não apenas ressuscitou mortos, mas ele mesmo ressurgiu da morte para dar para nós certeza. Sim, conforme cantamos no início, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E quer saber de uma coisa? Para a gente finalizar, algumas pinceladas a mais na profecia bíblica. Os profetas bíblicos, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, da morte e crucifixão de Jesus, eles profetizaram que um amigo o trairia por 30 moedas de prata e que o dinheiro daquela traição seria usado para comprar um campo de um oleiro para servir de lugar de sepultamento. E quando você olha no Salmo 41, você olha em Zacarias capítulo 11, e você olha em Lucas, Mateus e Marcos, quando contam a história da traição de Judas, o arrependimento, ou melhor, o remordimento de Judas, quando Judas sai para se enforcar, joga as 30 moedas de prata pelas quais havia vendido esse termo de traição, joga essas 30 moedas de prata para os sacerdotes dizem, não é justo que a gente coloque estas moedas dentro do ofertório, porque são moedas manchadas de sangue. Vamos comprar aí um terreno, vamos comprar um local daquele camarada, aquele oleiro ali, vamos lá comprar e Judas será sepultado lá. A história confirma, a Bíblia se complementa, a Bíblia se confirma um texto com outro. E também se você olhar no Salmo, capítulo 22, Salmo 22, Salmo 16, Salmo 49, o Salmo 68, o salmista Davi, num salmo messiânico, nos salmos messiânicos, ele declara que ele seria menosprezado, zombado, crucificado, mas seria ressuscitado dos mortos. E como foi profetizado, assim aconteceu. Assim aconteceu. Queridos, que bom que nós estamos conhecendo a história de Jesus, não é verdade? No último episódio nós deixamos isto bem claro. A salvação em Cristo pode ser real, e ela é real, mas não basta apenas conhecer a história de Jesus. Não basta apenas entender a história de Jesus. É necessário crer, aceitar. E mesmo assim, aceitar a história, crer na história, não é suficiente. Sabe por quê? Lá em Tiago, o apóstolo diz o seguinte: crer não é suficiente, porque até os demônios creem, e não apenas creem, eles tremem diante do nome de Jesus. Eles creem que Jesus é o Messias, eles creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus morreu e ressuscitou, eles creem que em Jesus há vida, mas continuam demônios. Não basta apenas crer. Sabe o que precisa fazer? É preciso crer e fazer a sua vontade. É preciso aceitar a vida nele. É preciso aceitá-lo não apenas como Salvador, mas como Senhor de suas vidas. E a promessa é: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Estenda a sua mão para a salvação. Estenda a sua mão para Cristo. Ele é real e a sua salvação, sem dúvida alguma, é um fato para mim e para você e para todos aqueles que nele creem. Não pereçam, mas que tenham vida e vida eterna em Cristo Jesus. Aceite a Jesus como o seu Salvador. Aceite a Jesus como o seu Senhor. Como o seu Senhor. Se curve diante dele e diga: Senhor, eu reconheço
como meu Salvador, como meu Senhor, como aquele que me ama, aquele que é real, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Eu te aceito hoje, em nome de Jesus. Enquanto você toma esta decisão, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado por mais um estudo fantástico da Tua Palavra. Muito obrigado por nos abrir a mente mais uma vez para as verdades bíblicas. Obrigado por nos ajudar a compreender ainda mais que podemos confiar na Tua Palavra, nas palavras bíblicas e confiar que Cristo, sim, Cristo é real, é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o grande eu sou, aquele que morreu, mas que ressuscitou, está vivo no céu, e por esta razão nós acreditamos que as suas promessas são fiéis, são verdadeiras. Ó Pai, abençoe a todos que estão tomando a decisão agora de viver ao teu lado, de aceitá-lo não apenas como Salvador, mas como Senhor de suas vidas. Dê a eles o poder para vencer o mal, dê a eles o poder para viver uma vida em Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, nós rogamos e te agradecemos estas bênçãos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.